Nas manhãs de terça-feira, a crónica, sempre aqui com o Paulo Moreira, jornalista Paulo Moreira, em direto de sua casa na Póvoa de Varzim. Olá, viva Paulo, bom dia. Bom dia a todos. E então, hoje, para falarmos de um assunto que tem andado nas capas de jornais já pelo menos há 1 ou 2 semanas, que tem a ver com o bullying, que sempre existiu nas escolas. Ainda antes de se falar em bullying, já havia bullying. E agora muito mais se fala, e a propósito de 1 ou 2 casos que recentemente despoltaram outros tantos de que se vai falando. De que forma é que tu vês esta situação do bullying e a forma como está a ser tratada, tendo em conta que, por exemplo, a miúda que causou, digamos que aquele bullying a um rapaz que depois ao fugir foi atropelado, ela própria tem sido agora, e toda a família, vítima de bullying também por parte de praticamente toda a sociedade. E se calhar começávamos precisamente por aí. É que esta questão do bullying é transversal a toda a sociedade, pelo menos a sociedade ocidental, não é? Não é um problema só de Portugal ou de outro país qualquer. É toda a sociedade ocidental, é toda a sociedade, tal como a conhecemos, por exemplo, na América do Sul, nos Estados Unidos, na América do Norte, na Europa, enfim, é por todo lado. É uma questão da relação comportamental, da convivência comportamental das pessoas umas com as outras em sociedade. E, neste caso específico, na relação dos miúdos numa idade de pré-adolescência, estamos aqui a falar de jovens dos 12, 13 anos, 11, 12, 13 anos, de pré-adolescência, e é nas escolas. Nesta pesquisa que eu fiz para esta conversa, há um artigo aqui também que em título traz a violência escondida nas escolas, bullying, a violência escondida nas escolas. Claro que é escondida, claro que é uma situação escondida, porque se fosse exposta merecia, ou seria mais fácil de a controlar, digamos assim, de ter um controle sobre esta situação. E isso não é fácil, não é possível, é se calhar até humanamente impossível, porque escolas com milhares de alunos, como é que a escola em si, com os meios que tem, vai conseguir controlar estas situações de comportamento, sendo que uns são mais graves que outros e, portanto, haverá bullying que nós não consideramos, porque achamos que ou não conhecemos, não tomamos conhecimento, ou porque não consideramos menos graves, e depois há estas situações que vêm para a comunicação social, que é uma situação de quase de extremo, quando há uma situação como esta do atropelamento da criança que fugia de outra, ou outras circunstâncias, outros casos. E aí sim nós transformamos isto numa questão nacional e discutimos, e bem discutimos esta questão e tentamos encontrar aqui pontos de resolução desta situação. E como disseste muito bem, a vítima, o agressor torna-se vítima numa fase posterior, não é? Portanto, a criança que provocou o bullying naquela outra criança que foi atropelada é hoje ela própria provavelmente vítima de bullying, quer pelos seus pais, quer ainda pelas famílias ou pelas outras famílias, digamos assim. Portanto, essa é a complexidade do problema. Se não fosse assim tão complexo, provavelmente já teria sido resolvido na escola do Seixal, como noutra escola de outro país qualquer, e não é o caso. E depois também há o bullying que é fruto, digamos assim, das brincadeiras menos salutares, digamos assim, ingênuas, eu diria às vezes, e depois há o bullying por maldade mesmo, não é? E há aqui que distinguir também essas coisas, não esquecendo que ambas as situações são bullying, mas uma coisa é por maldade, outra coisa é por ingenuidade e por brincadeira e sem quase perceber que aquilo acaba por magoar muito outras pessoas. Mas depois a reação de toda a sociedade acaba por ser muitas vezes de superbullying em relação a quem praticou atos às vezes de forma ingênua. E eventualmente as famílias correm o risco de assumir uma posição em situações destas de grande relevo, de estarem elas mesmas a serem incoerentes com si próprias, muitas vezes por desconhecimento. Elas não sabem, as famílias, hipoteticamente e no geral, não sabem se os seus filhos são na escola vítimas ou agressores de bullying, desse bullying que tu falavas
pouco visível dessas brincadeiras que poderão dar origem depois a uma situação mais complicada. Não sabem se são vítimas, se são agressores. Eu não sei dos meus 3 filhos que andaram na escola, não tive reporte de nenhuma situação de bullying grave, nem como vítimas, nem como agressores, mas eu não sei se isso não aconteceu, não é? E considero-me, agora deixa-me dizê-lo assim desta forma, considero-me um pai atento, eu considerava-me quando eles andavam nas escolas secundárias, hoje estão todos formados, mas considerava-me um pai atento e provavelmente, se calhar, estava a incorrer numa situação desconhecida para mim e eu, portanto, estava tranquilamente. Se fosse o inverso, eu estaria, se calhar, indignado também, porque ninguém gosta que um filho seja vítima de uma situação dessas, quer ela seja menor ou maior. E, portanto, seria bom que se começasse a sociedade, os pais, a escola, as autoridades, começassem, já existe a comissão de menores, não é? Que a partir dessa estrutura já existente, começassem a pensar em criar estruturas nas escolas que dessem apoio a essa situação. Não iam resolver, mas pudessem minimizar. Por exemplo, alguma escola que tenha um sociólogo que faça o estudo, sociólogo socio-comportamental das crianças, quem são, onde vivem, como vivem, que caminhos fazem para a escola, como é que se comportam, que brincadeiras é que existem no decorrer das aulas, nos intervalos, qual é a situação, como é que essas crianças se comportam nas aulas perante os professores, perante os mais velhos. As escolas têm um profissional desse género, um sociólogo, por exemplo, que pudesse fazer esse tipo de trabalho. Não estou aqui a falar de um trabalho académico, que sei que o trabalho académico tem determinados condicionantes. Não, alguém que estivesse mesmo no terreno, eventualmente fosse até professor da própria escola, e, portanto, tivesse conhecimento direto da relação com os alunos em sala de aula, não é? Não é aquela figura que está lá num gabinete a preencher papel, não isso. Que interagisse com os funcionários, com os professores, com os alunos, com a autoridade que faz a vigilância à escola, que no caso da polícia de proximidade faz a vigilância à escola, com a sociedade envolvente à escola, para tentar perceber algumas brincadeiras e tentar minimizar. Não era um polícia, não era uma situação de um polícia, era alguém que pudesse estar próximo, estar por dentro e que a escola não fosse apanhada, surpreendida de forma de surpresa numa situação mais grave. Evitava-se as situações como esta aqui, se calhar, não é? Se calhar. E depois um psicólogo nas escolas, que muitas vezes não é posto à disposição tanto das vítimas como dos agressores, porque tanto precisa de um psicólogo quem é vítima, como também quem é agressor, não é? Porque alguma coisa não está bem, e é preciso para os dois lados, digamos assim. Eu não sou muito entendido nessa área, enfim, mas penso que o psicólogo teria uma intervenção mais do momento, não é? De quando houvesse uma situação dessas, ajudar as famílias de um lado e do outro, não é? O sociólogo que eu falo é alguém que estava muito antes disso. Sim, eu sei, mas onde eu queria chegar é que é preciso ajudar, tal como tu disseste agora e muito bem, de um lado e do outro. Não é só de um lado, não é? Sim, há que olhar para os dois lados. É claro que o trabalho do sociólogo vem muito antes disto e vem já da compreensão do entendimento de tudo isso e de uma preparação para uma vida escolar, por exemplo, que tem que ser sã e que tem que ser partilhada por todos. Na medida do possível, essas coisas vão continuar a acontecer. Claro. Mas penso, e estamos só aqui a conversar, longe de mim ter alguma validade para pensar que isso pudesse ser a solução para o caso, não é? Mas penso que tendo alguém que conhecesse bem o meio, não é? E que tivesse essa predisposição profissional, digamos assim, para o trabalho das relações das sociedades, o trabalho comportamental das relações das sociedades, que é o caso dos sociólogos da área social, portanto, há também os sociólogos da área do trabalho, e, portanto, já diverge, não é esse o caso, e essas pessoas também seriam avaliadas, teriam que responder perante a própria escola, não é? do trabalho desenvolvido, e perante a Comissão de Proteção dos Menores, também apresentando trabalho, porque ter um sociólogo na escola para no recreio ir lá ver se os miúdos estão sempre a portar bem, para isso também não é necessário, não é?
Claro. Havia que fazer um trabalho de profundidade. Mas isto somos nós a falar aqui, que o que mais fazemos é comunicar e escrever, e, portanto, não estamos bem dentro destes assuntos. Aquilo que nos chega a nós, e estamos quase ao fim do nosso tempo, mas aquilo que nos chega a nós, jornalistas, muitas vezes é a situação do momento, não é? Quando somos chamados à escola para fazer reportagem sobre um caso de bullying, nós o que temos é uma situação do momento. E muitas vezes até nem demoramos a perceber quem é a vítima, quem é o agressor e qual é a situação. Portanto, vamos diretos ao facto. Há uma criança que foi atropelada, eventualmente fugia de outra que tentava exercer sobre ela uma pressão qualquer, não é? Pronto, e a nossa história termina aí enquanto jornalistas. Ir mais fundo do que isso, ir mais lá para trás, só mesmo alguém que estivesse lá todos os dias e que tivesse como profissão, provavelmente, a sociologia. Ora, aí está. Muito haveria, se calhar, ainda para se falar sobre isto. Aliás, por isso é que se vai falando ainda ao fim de 15 dias de todos estes assuntos. Paulo, vamos marcar encontro para a próxima semana, para mais um tema que iremos aqui abordar. A continuação de uma ótima semana para ti e então que seja uma semana, acima de tudo, olha, sem bullying e com muita saúde acima de tudo. Grande abraço. 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 Até para a semana.